Imagina só comigo, você arremata um apartamento lindo, maravilhoso, novinho, no lance mínimo, ou seja, pagando o menor valor possível, mas aí você descobre, depois de uns meses, que junto com essa arrematação que você fez, onde você investiu o seu rico dinheirinho, esse apartamento, esse imóvel, veio com um presentinho um pouco salgado. Uma dívida de 130 mil junto com esse imóvel, e ela vai ficar para você. Isso acontece mais vezes do que você possa imaginar na sua cabecinha. E eu vou te mostrar hoje como é que faz para você não cair numa furada dessa e não levar para casa, além do imóvel que você investiu, também uma dívida. Bora! Mas calma, calma, antes eu te explicar como é que faz pra você não cair numa furada dessa, de levar uma dívida oculta pra casa de presentinho. Deixa eu te falar que eu sou a doutora Carolina Sibim, eu sou especialista em leilões de imóveis, já tem um tempinho, e eu também sou advogada aqui pela CFI, que é uma assessoria de investidores de imóveis, onde a gente ajuda você a arrematar o seu imóvel e faz todo aquele processo burocrático antes da arrematação e depois da arrematação, cuidando de tudo, entregando o imóvel livre, vago, desimpedido, sem dívidas na sua mão, para você fazer o que você quiser depois disso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de saber mais sobre leilões de imóveis, está começando a se interessar sobre esse assunto, eu vou pedir para você já se inscrever no nosso canal. E vamos fazer um combinado? Se você gostar desse vídeo, faz o seguinte, curta ele no final, porque vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. A gente começou agora, então a gente precisa muito da sua curtida se você assistir esse vídeo até o final. Pode ser? E eu vou te contar que, por mais incrível que você possa achar, isso acontece por um erro muito simples de ser evitado. Quando a gente pensa em imóvel de leilão, a gente tem que lembrar que esse, na vasta maioria das vezes, é um tipo de investimento. Então, se ele é um tipo de investimento, você, mesmo que você queira arrematar um imóvel para você poder morar, você ainda assim está investindo o seu dinheiro em um terreno, você está investindo o seu dinheiro, colocando o seu dinheiro em um bem imóvel, uma propriedade. Então, esse é um tipo de investimento, e assim como todos os outros tipos de investimentos, há riscos envolvidos nesse tipo de procedimento, nesse tipo de investimento. E você tem que entender quais riscos são esses. Então, quando as pessoas cometem esse risco de caírem numa furada, de não conseguirem, de perderem dinheiro com imóveis de leilão, é porque antes da arrematação ocorrer, alguém comete um erro que podia ter sido evitado por uma orientação, que podia ter sido evitado de uma maneira muito simples. E vou te mostrar como é que aconteceu, nesse caso, de alguém levar para casa uma dívida além do imóvel. Certamente você já escutou um monte de gente que perdeu dinheiro investindo em imóvel de leilão. Sempre tem fulano que conhece um outro fulano, que conhece um outro fulano, que é amigo de fulano, ciclano, e aí tem uma tia que não sei quem, tio de não sei que lá, que acabou caindo numa cilada e perdeu muito dinheiro em imóvel de leilão ou tá esperando há anos pegar a chave do apartamento, da casa que foi arrematada, e até agora, ó, nada. E eu vou te contar por que é que isso acontece. O que eu quero que você grave, então, é que um simples erro antes da arrematação pode sim te custar uma fortuna quando a gente fala de imóveis de leilão, investir em imóveis de leilão. Um simples erro antes da arrematação. Isso que eu quero que você grave. Você tem que identificar bem quais são os erros, quais são os problemas que você tem que evitar antes de você arrematar o imóvel, e aí sim você vai ter sucesso nesse tipo de investimento. Por exemplo, olha só esse caso que ocorreu na semana passada. Um rapaz chegou pra gente aqui no escritório e ele tinha arrematado um imóvel de leilão, foi um apartamento, ele arrematou o apartamento no lance mínimo, aqui no estado de São Paulo. Passou um tempo depois, ele já poderia fazer o quê? Registrar o imóvel no nome dele. E foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou a carta de arrematação, ele levou essa carta de arrematação no cartório para poder dar baixa e aí registrar o imóvel no nome dele. O problema é que não podia ser registrado, porque esse imóvel estava penhorado para o banco. A pessoa que perdeu o imóvel, fez uma dívida com o banco, nem é uma dívida de financiamento imobiliário, tá? É uma outra dívida. Fez uma dívida com o banco, um valor muito expressivo, e aí deu como garantia o imóvel. Então, o banco não averbou isso na matrícula do imóvel, né? Às vezes acontece do banco não averbar que o imóvel está penhorado, que o imóvel está hipotecado. Enfim, então existiu a penhora, existiu uma hipoteca. O banco não averbou isso na matrícula, a pessoa não sabia, a matrícula não dizia, o edital também não falava nada disso. E então a pessoa tinha que pagar a dívida com o banco, que aliás já estava correndo os juros, o devedor, né, tinha deixado os juros correr e tal, e estava altíssima, estava em cerca ali de 130 mil. A pessoa tinha que pagar essa dívida para poder liberar o imóvel, recuperar o imóvel, senão o imóvel sim poderia ir para leilão de novo.
e aí até então a pessoa não ia poder passar o imóvel para o nome dela. Então a pessoa arrematou o imóvel, na matrícula não dizia que existia uma dívida com um banco, o banco que estava cobrando, né, e que hipotecou o imóvel não mencionou isso na matrícula de forma alguma, o edital não falou nada, a pessoa arrematou, não sabia da dívida e agora ela só poderia ter o imóvel para ela se ela pagasse 130.000. Pagando esses 130.000, o valor do imóvel sairia muito mais alto do que se ele tivesse comprado no valor de mercado. Então, ele teve um prejuízo de 130.000 e não um ganho, porque tudo que ele ganhou investindo nesse imóvel, que ele poderia ganhar, acabou sendo reduzido a nada, acabou tendo um déficit por conta dessa dívida de 130.000. Sem pagar a dívida, ele poderia perder o imóvel, enfim, ele poderia perder todo o dinheiro já investido nesse bem. De qualquer forma, ele acabou perdendo, né, todo o dinheiro investido. Então, veja você, um outro ponto que eu também quero destacar, é que não basta apenas olhar a matrícula, não basta apenas levantar se há dívida de condomínio, não basta apenas levantar se há dívida, com um banco. Você tem que ficar atento ao fato que talvez na matrícula, ainda assim, não esteja mencionada, determinada dívida. E como é que você faz para descobrir, então, se essas dívidas ocultas que não foram mencionadas em matrícula e nem no edital? Claro que, analisando, puxando dívida de condomínio, puxando dívidas, de financiamento imobiliário, você já elimina ali 90% da possibilidade de dívidas ocultas, é bem verdade. Mas você precisa de um especialista na área que ele consiga identificar, que ele consiga ir ao cartório, que ele consiga, analisar o perfil daquele devedor. Tudo isso tem que ser feito, tem que analisar o perfil daquele devedor, tem que procurar pelo nome daquele devedor, em processos judiciais recentes, em processos judiciais antigos, ver se esse imóvel ele entra também em algum outro tipo de penhora, em algum tipo de processo judicial. Então não basta só analisar, condomínio, puxar a dívida de financiamento imobiliário, você também tem que ter um conhecimento, né, tem que estar ali bem assessorado por um profissional que tenha um conhecimento jurídico, para que ele consiga puxar as dívidas do antigo devedor. E aí, puxando as dívidas do antigo devedor, é que ele vai conseguir descobrir todas as dívidas ocultas que podem estar atreladas ao imóvel que você quer arrematar. Isso é feito antes da arrematação. É um processo antes da arrematação. Por isso que eu disse para vocês que é um erro que poderia ter sido evitado. Isso acontece antes de você colocar o seu dinheiro em jogo. Esse é um belo caso de dívida oculta, esse que eu acabei de contar para vocês. Quando a gente não consegue identificar a dívida nem olhando a matrícula e nem olhando o edital, porque nenhum nem outro falam dos bancos levarem os imóveis, hipotecarem imóveis, penhorarem imóveis e não averbarem isso na matrícula, não mencionar na matrícula que o imóvel tal está sendo penhorado. Até mesmo os bancos que levam imóveis a leilão acabam cometendo esse erro de não registrar isso na matrícula do imóvel. E aí, como você não sabe que isso está registrado na matrícula, isso também não vai para o edital, que o leiloeiro também não faz essa pesquisa. E a pessoa pode acabar arrematando um imóvel e arrematar uma dívida junto, para poder destrelaçar esse imóvel e pegar para ela. Então isso é muito comum acontecer, a gente chama de dívidas ocultas. Então você pode arrematar sozinho, mas você precisa entender bem quais são os riscos que você está querendo correr com esse tipo de investimento. Quando a gente fala, de uma dívida oculta, você precisa estar bem assessorado com alguém que entende bem sobre esse tema, sobre leilões de imóveis e consiga ter acesso jurídico a processos que você, de outra forma, não teria condições de ter acesso. É por isso que aqui na CFI, quando o cliente chega pra gente, a gente faz um trabalho muito minucioso e de formiguinha, analisando com a lupa antes da arrematação. Então, o cliente ele aparece aqui com uma ideia de um imóvel que ele quer arrematar, mas antes dele arrematar, a gente procura levantar dívidas, né? A gente procura ver o condomínio, a gente fala com o advogado, tá envolvido da outra parte, que levou esse imóvel a entrar em leilão. A gente procura entender quem foi a pessoa que perdeu o imóvel para leilão. E com base nesse entendimento, nesse perfil que a gente, faz da pessoa que perdeu, do devedor que perdeu o imóvel, a gente consegue levantar quais eram as dívidas que ele também está envolvido. E nessas dívidas a gente consegue capturar as dívidas ocultas, que de outra forma não seriam possíveis serem feitas. Normalmente essas dívidas são judiciais. As dívidas quando você tem de condomínio ou quando você tem com banco, elas são muito claras. Elas já estão normalmente na matrícula averbadas. Mas as dívidas que a gente tem com terceiros, elas podem se tornar ótimos esconderijos para dívidas ocultas, e aí você acaba, tomando essa cilada, né, caindo nessa cilada.
Aqui na CFI, então, a gente faz esse trabalho antes do cliente arrematar e depois do cliente arrematar, que é aquela parte de fazer a desocupação, de entregar o bem, no nome dele, livre, vago, desimpedido. Então, tudo isso a gente cuida. O maior risco, então, do leilão é você entrar nele sem ter certeza absoluta, sem ter um conhecimento total sobre esse tipo de investimento. Esse é o maior risco do leilão. E aí você está contando realmente com a sorte. E aqui nesse investimento você não pode contar com a sorte, você tem que contar com as estratégias certas, com o conhecimento de quem realmente entende, para que você possa fazer um bom negócio e não perder o seu rico dinheirinho. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se você achou interessante, se isso deu um alerta, acendeu uma luz, uma lâmpada na sua cabeça, eu vou pedir para você, então, curtir esse vídeo, se você assistiu até aqui, foi combinado o que a gente fez lá no começo, e se prepare para o nosso próximo vídeo. Se você quiser, se você estiver inseguro para arrematar algum imóvel de leilão, tá pensando em arrematar, ou tá com o imóvel já em vista, mas não sabe se tem dívidas ocultas ou não, nesse imóvel, então faz o seguinte, clica aqui no link da descrição, e aí você já conversa com a gente, já marca uma reunião, e a gente consegue te ajudar em relação a esse assunto. Tchau.